Retrospectiva 2014. Você vai relembrar os acontecimentos que marcaram o ano da Justiça Federal no Brasil. A posse do atual presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, Antônio César Bochenek. A participação e a mobilização da classe será para a defesa altaneira dos direitos, garantias e prerrogativas da magistratura federal. A tecnologia que mudou a cara dos tribunais, o processo judicial eletrônico e o sistema de videoconferência trouxeram mais agilidade aos trabalhos nas cortes. Nós lançamos uma sentença, damos uma sentença. A intimação é automática. E os crimes que assustaram a população e desafiaram as autoridades no ano passado. Quanto nós economizaríamos do ponto de vista do gasto público, quanto nós ganharíamos do ponto de vista de reparação do dano. É agora no Justiça para Todos que está só começando. A nossa retrospectiva começa com as principais reportagens que marcaram o ano de 2014. Vamos fazer uma viagem no tempo e relembrar os 120 anos de existência da Justiça Federal, a evolução do sistema até os dias atuais com a criação dos Juizados Especiais Federais. Um dos grandes defensores desses juizados é o atual presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil. Antônio César Bochenek tomou posse em junho de 2014, com a promessa de lutar pela valorização da magistratura. As folhas envelhecidas guardam memória e informações valiosas. O marco da Justiça Federal se deu em 1890, quando foi regulamentada pelo Decreto 848. A partir daí, começaram a fazer parte do Judiciário os juízes de direito e tribunais dos estados. Mas afinal, por que a Justiça Federal foi criada? Quem explica como tudo começou é a historiadora Heloísa Pereira. Ela conta que naquela época ainda não existia uma justiça que julgasse as ações do cidadão contra o Estado. Todos os problemas eram resolvidos no Supremo Tribunal Federal como segunda instância das justiças estaduais. Então, tanto os conflitos entre cidadãos e o conflito entre cidadão e Estado era resolvido pela Justiça Estadual e sofria muita influência daquela política estadual, do coronelismo, de todo aquele movimento que existia em 1890. Anos depois da criação da Justiça Federal, teve até presidente da República que propôs o fim dela. Essa justiça ela ficou tão autônoma que em 1937 o Getúlio Vargas decidiu acabar com ela. Quando a Justiça Federal foi extinta, os juízes foram aposentados, os processos voltaram para a Justiça Estadual, foram criadas varas de fazenda pública e o Estado ficou novamente sem ter esse controle do Poder Judiciário Federal. Durante o regime militar, em meados de 1964, a Justiça Federal de primeira instância voltou à cena. Era o presidente do país que nomeava os juízes federais. De lá para cá, muita coisa mudou, até que em 1988, a Constituição definiu a seguinte estrutura do Poder Judiciário: Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, Tribunais e Juízes do Trabalho, Tribunais e Juízes Eleitorais, Tribunais e Juízes Militares, Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. No Brasil, a Justiça Federal é integrada pelos órgãos do Poder Judiciário que têm a competência de julgar ações em que a União, fundações ou empresas públicas federais sejam autoras ou réis no processo. Ações envolvendo o INSS e a Caixa Econômica, por exemplo, são as mais comuns. Para o cidadão, a Justiça Federal ela atua principalmente na parte previdenciária, né? Uma ação em relação ao INSS, por exemplo, em questões relativas à Receita Federal, né? Em ações tanto da pessoa contra o governo, do governo contra o cidadão, em relação ao imposto de renda e outros impostos. Então, a Justiça hoje ela ajuda o governo a reaver bilhões de reais em impostos não pagos. O
O Justiça para Todos mostrou também que durante esses mais de 120 anos, a Justiça Federal sempre procurou dar uma resposta rápida à solução dos litígios. Essa meta ganhou reforço em 2001 com a criação dos Juizados Especiais Federais. Os Juizados Especiais Federais, no início desse milênio, nasceram para que a população hipossuficiente ou aquela população que não tinha acesso à justiça, no que tange a políticas públicas de área previdenciária, área de saúde, sistema financeiro da habitação, ensino superior, programas de financiamento de ensino superior, pudessem chegar à justiça. O maior benefício. Ele tem essa liberdade, se ele entender que consegue ele próprio buscar seu direito perante o judiciário, ele tem essa liberdade. E também, se ele quiser se valer de um advogado, ele tem assim a consciência de que ele vai ter uma prestação jurisdicional mais séria e mais efetiva. As funções são as mesmas de todo o tribunal: processar, conciliar e julgar as causas da competência da Justiça Federal. Ficar à vontade diante de um juiz, entender o que está sendo tratado e como está sendo avaliado, compreender a situação explicada de forma simples, lutar pelos próprios direitos sem medo. Um dos grandes defensores desses juizados é o presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais. Antônio César Bochenek tomou posse em junho de 2014, com a promessa de lutar pela valorização da magistratura. Mais de 300 convidados marcaram presença na posse do novo presidente da AJUF. Os ministros do Supremo Tribunal Federal ressaltaram a importância do diálogo com a Associação para a Magistratura Federal. Eu tenho certeza que o Bochenek, que é um jovem juiz brilhante, muito ativo, com bastante energia, vai continuar a senda trilhada pelas anteriores administrações, especialmente pela administração do Nino, que fez um bom trabalho, representou bem os juízes federais brasileiros. Nós temos muitas lutas pela frente e eu posso dizer que o novo presidente contará com o integral apoio do ministro Lewandowski. É elogiável a participação dos juízes, e para dar respaldo aos colegas é importante ter-se uma associação forte, uma associação que realmente possa ser porta-voz dos juízes, reivindicando o que for de direito. Ministros do Superior Tribunal de Justiça falaram sobre a expectativa da nova gestão. A AJUF atingiu um status de representatividade social dos juízes, do cidadão, que ultrapasse muito aquela antiga entidade associativa que eu conheci. A expectativa que nós no STJ temos para esta gestão é de prosseguir mesmo com esta combatividade, mas ao mesmo tempo com muito equilíbrio e seriedade que caracteriza as iniciativas da AJUF. A AJUF representa os juízes federais, e juízes federais entendidos, juízes, embargadores e ministros do STJ, que também integram a Justiça Federal. Então, eu penso que esse relacionamento deve ser o melhor possível, o mais cortês, o mais sincero. A nova diretoria esteve unida durante todo o evento e revelou os compromissos que vão conduzir esse biênio. Comemoramos a alegria da renovação da diretoria e a continuidade da instituição. Fruto da composição de linhas de atuação e pensamento, a nova diretoria tem experiência em noviciado, prudência e arrojo, em dialética que produzirá sínteses de alta qualidade. Veja no próximo bloco como a tecnologia agilizou o trabalho nos tribunais. A intimação é automática e para as partes isso é ótimo. Não saia daí, eu volto já. Em 2014, a Justiça Federal passou por grandes mudanças trazidas pelas novas tecnologias. A expansão do processo judicial eletrônico, por exemplo, agilizou a tramitação dos processos. Os magistrados também puderam contar com o sistema de videoconferência,
para ouvir os depoimentos de réus e testemunhas. Acompanhe. O processo judicial eletrônico foi criado com base em sistemas eletrônicos desenvolvidos em cada região. O diretor do Foro da Seção Judiciária do Espírito Santo, Fernando Matos, conta que por lá tudo já é 100% digital. Eles têm um sistema próprio que, segundo ele, funciona muito bem. A própria questão da morosidade, não é? Ela vai ser muito mais equacionada com a virtualização e com o processo eletrônico, não é? Por quê? Porque exatamente esse tempo que demorava com essas atividades burocráticas, ele vai desaparecer. Mas qual é o segredo para conseguir digitalizar tudo? O juiz federal explica que contou com a ajuda de estagiários para transformar o acervo em documento digital. O primeiro passo é, sim, totalmente manual. Requer tempo e muita atenção para que o documento original seja preservado. Você une assim, o útil com o agradável. Você capacita uma mão de obra e ele presta um serviço de qualidade. E por um custo extremamente baixo, porque na verdade a Justiça já tinha essas bolsas de estudo. O único investimento que nós fizemos, qual foi? Foi comprar scanners para fazer essa atividade. O presidente da Associação dos Juízes Federais de Santa Catarina explica que por lá eles usam o EPROC. Desde 2010, a 4ª região já está informatizada. Nós podemos hoje trabalhar com absoluta tranquilidade, sabendo da segurança do sistema, da simplicidade do sistema e do amplo acesso dos jurisdicionados, advogados, ao sistema que é elogiado nacionalmente. Por exemplo, nós lançamos uma sentença, damos uma sentença, a intimação é automática. Toda essa parte burocrática da secretaria de intimar, isso é retirado. A intimação é automática e para as partes isso é ótimo. A economia de tempo também foi destacada pelo presidente da APAJUF. O Paraná tem o mesmo sistema em funcionamento. Os resultados são tão satisfatórios com o EPROC que eles não pretendem migrar para o PJE. A 4ª região foi o estado do Brasil onde surgiu o processo eletrônico. Então, há muito tempo nós estamos totalmente informatizados. Nós temos umas dúvidas seríssimas sobre a viabilidade do PJE e nós defendemos e vamos lutar para que não seja o modelo adotado pelo Judiciário, e sim o modelo do EPROC, que hoje já funciona muito bem. Independentemente do sistema, o certo é que a informatização do processo judicial faz bem até para a natureza, que ganha muito com isso. Menos papel, mais tecnologia. Para se ter uma ideia de como isso funciona na prática, preste atenção nestes dados do Conselho Nacional de Justiça. Todo ano, 20 milhões de novos processos chegam ao Judiciário. Isso significa o corte de 30 mil árvores para produzir 2.000 toneladas de papel. Para deixar mais claro, vamos entender dessa forma. Para imprimir 20 milhões de processos, é preciso desmatar uma área equivalente a 27 campos de futebol. Como tudo hoje em dia depende de tecnologia, e até por uma questão ambientalista, por causa de você usar muito papel, muitos móveis, então era um caminho inevitável os processos se tornarem eletrônicos. O programa mostrou que a tecnologia tem ajudado também os magistrados durante a fase de investigação processual. É o sistema conhecido como videoconferência que mudou a cara da justiça no Brasil. De um lado da tela, o juiz federal que vai julgar o caso, muitas vezes acompanhado dos advogados de defesa e acusação. Do outro, o réu ou as testemunhas. Durante a audiência, o magistrado vai ouvir o depoimento das partes, o que vai ajudar a analisar melhor o processo. Segundo os juristas, o sistema traz muitas vantagens, como a agilidade na tramitação dos processos e garantia de ampla defesa às partes. A novidade já faz parte da rotina dos 5 tribunais regionais federais do país. E para que tudo pudesse funcionar bem, os TRFs e as varas federais tiveram que comprar material eletrônico e fazer algumas adaptações. Veja só: instalação de salas de videoconferência em todas as subseções judiciárias, aquisição dos equipamentos, como por exemplo, TV LED com mínimo de 42 polegadas e filmadora digital com capacidade de armazenamento superior a 2 horas. O juiz federal de Alagoas, Antônio José de Araújo, conta que tanto na capital quanto no interior, o sistema tem dado bons resultados.
Nós temos o juiz que vai julgar o processo em contato direto com a parte, né, que isso é fundamental, uma característica dessa videoconferência. O juiz que está instruindo o processo, que vai julgar a parte, ele tem contato direto. Eu digo contato direto, lógico que tem um obstáculo de ser tratado uma videoconferência. Porém, o juiz vai ver a pessoa que ele está ouvindo, quer seja interrogatório, quer seja depoimento de testemunhas, ele vai falar com aquela pessoa mesmo à distância. E quando é carta precatória, a gente espera que o outro juiz que vai fazer toda essa instrução, todo esse aparato, e isso já quebra um pouco o contato, esse contato ideal do magistrado com a parte. Mas a ferramenta virtual não é uma regra quando se trata de ouvir testemunhas e réus. Se o juiz entender que há necessidade de um interrogatório presencial, ele deverá adotar os trâmites normais da Justiça Federal. E veja a seguir os crimes de improbidade administrativa e o cumprimento de penas alternativas. O juiz autorizou, transformou aquelas cestas básicas na aquisição de uma geladeira. É daqui a pouco, eu volto em instantes. Em 2014 também foi marcado por várias denúncias de crimes de improbidade administrativa. Você vai ver como o poder público tenta combater a prática e como o judiciário interpreta os casos que chegam até ele. E ainda, o cumprimento de penas alternativas no Brasil, uma maneira de aliar ressocialização com bem-estar social. Veja só. Improbidade administrativa quer dizer conduta inadequada de agentes públicos ou de particulares e também de políticos que, por meio da função pública, obtenham alguma vantagem econômica. A lei que trata do assunto é uma só. Mas será que existem punições diferentes para cada tipo de agente? É muito comum um agente público cometer um ato que possa ser ilegal, possa até gerar um prejuízo à administração e que mereça uma sanção, mas não de improbidade administrativa. E hoje, às vezes, a ação tem uma utilização também de persecução política e o gravame, às vezes, é muito caro para o patrimônio de um servidor, de um agente político. Então foi um debate que permeou a elucidação desses princípios e a sua aplicação de forma moderada, proporcional e razoável. A criação da Lei 8.429, que trata de improbidade administrativa, é marcada pela necessidade urgente de controle da corrupção no país, mas de forma eficaz. Para que esse controle ocorra, é preciso usar mecanismos internos e externos. No serviço público, seria uma espécie de técnicas especiais de investigação, um trabalho em conjunto entre os órgãos de investigação e a justiça. Fazer valer a lei é uma forma de proteger o serviço público do ato ilícito. O juiz federal José Paulo Baltazar Júnior destaca que sugestões e propostas de aprimoramento são bem-vindas, mesmo depois de 22 anos de aplicação da lei. Será que não seria muito mais eficaz se nós pudéssemos fazer um acordo, sei lá, o sujeito concorda em perder os direitos políticos por um certo período, devolve uma parte do dinheiro, isso terminaria com tudo, talvez, ações cíveis e criminais, quanto nós economizaríamos do ponto de vista do gasto público, quanto nós ganharíamos do ponto de vista de reparação do dano. As esferas de responsabilidade jurídica são 3: civil, penal e administrativa. Se o indivíduo enquadrado em ato de improbidade administrativa for condenado tanto por meio de ação de improbidade quanto por meio de uma ação penal, ele será punido duplamente. Um administrador público no Brasil, ele pode ser punido administrativamente, do ponto de vista disciplinar, ele pode ser alvo de uma ação criminal, de uma ação popular, de uma ação de improbidade. Ele pode, dependendo da situação, ser punido pela justiça eleitoral se ele incorrer na lei da ficha limpa. E, enfim, há uma sobreposição de punições, que são tantas punições justamente porque não há a punição. Entre as penalidades estão ressarcimento do dano, indisponibilidade dos bens, multa, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o poder público.
E por falar em punição, no ano de 2014, o programa mostrou também que existem vários critérios para a adoção das penas restritivas de direitos que substituem as privativas de liberdade. O pagamento de multa ou a prestação de serviço retornam direta ou indiretamente em benefícios à sociedade. Quer um exemplo? Nessa instituição moram crianças abandonadas que chegam aqui por meio dos conselhos tutelares ou são encaminhadas pela Justiça. Durante o dia, o local também funciona como uma creche pública e chega a atender 800 crianças de 4 meses a 5 anos de idade. A instituição Casa do Caminho recebe essas crianças porque é cadastrada na Justiça. O convênio também oferece um benefício para lá de útil, a mão de obra de pessoas condenadas a penas alternativas. O horário de trabalho é acompanhado de perto pelo juiz. Além de receber a mão de obra gratuita e não precisar gastar com os reparos em geral, a instituição também é beneficiada com as multas pagas pelos infratores. A Justiça destina parte desse dinheiro para ajudar quem precisa. Não é só de cesta básica que essas crianças mais necessitam. Nós fizemos um requerimento pedindo que fosse transformado, por exemplo, na necessidade da entidade, que era uma geladeira. Nossa geladeira de uma casa lá estava desgastada já de décadas e o juiz autorizou, transformou aquelas cestas básicas na aquisição de uma geladeira. Eis o benefício que nos trouxe. Ciro estimula os interessados a fazerem o cadastramento. Para ele, o benefício deve atender o maior número possível de entidades. A entidade possuindo aqueles documentos que normalmente o juiz da vara criminal pede, cadastrou, possuindo aqueles documentos, já está, independente de convênio, pronto a receber. Traz benefício, muito benefício, eu sempre estou dizendo isso. E eu acho que traz benefício também para aqueles que vêm prestar serviço, que são encaminhados para cá. Os menores abandonados chegam aqui por meio da Vara da Infância e da Juventude. A maioria já passou por situação de risco e foi resgatada. Todas as crianças que estão aqui dentro estão por determinação judicial. Elas são tiradas do seu convívio familiar por motivos de abandono, maus tratos, ou crianças, bebezinhos que foram deixados na maternidade pela sua mãe, enfim, são direcionados para cá. Mas todas estão aqui por determinação judicial e só saem da instituição também por determinação judicial. O último chegou há 2 semanas. Esse pequeno tem apenas 7 meses e foi encontrado desnutrido na casa do padrinho. Aqui ele tem acompanhamento médico e recebe alimentação especial. Para manter todas as crianças dessa forma tão aconchegante e confortável, Cláudia conta com a ajuda da Justiça. Todo mês recebe cerca de R$2.000 que vem da aplicação das penas alternativas. A gente lida com crianças que já sofreram, que têm um histórico de vida já sofrido, e a gente não podia correr o risco de vir uma pessoa, não digo nem de maltratar, não, ou de prejudicar, de judiar de uma criança, mas é uma resposta mais ríspida, ou não é preparada para lidar com crianças que sofreram abandono. E aí passou-se para a pena, quando tivesse pena em dinheiro, que aí eles passaram a encaminhar para cá. E a pessoa ou vem aqui e paga em dinheiro, a gente emite um recibo que é encaminhado à Justiça e a gente presta conta à Justiça, ou a pessoa liga e pergunta, o que vocês estão precisando? Eu tenho pena, eu tenho tantos reais que eu tenho que dar em pena e eu quero dar em produto. A gente passa a lista, estão precisando de leite especial, estão precisando de material de limpeza, do que a gente vai precisando, eles compram, apresentam a nota e a gente emite o recibo da mesma forma. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia e até semana que vem.